Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a Palavra. É uma alegria muito grande contar com a sua participação no estudo da Bíblia. Estamos estudando a Epístola de Tiago, que logo concluiremos. Ouça como esse homem santo chamado Tiago escreveu à primeira geração da Igreja de Jesus Cristo. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Estas palavras de Tiago estão no capítulo 4. Já vimos que Tiago, irmão de sangue de Jesus, era um homem piedoso e muito prático. Ele se preocupava em aplicar a religião na vida diária. Sua preocupação também era a respeito da origem, a fonte de determinadas questões e não a aparência que elas tinham. Tiago falou sobre a origem, a fonte das forças que podem tanto nos salvar como nos destruir. Parece que este é um dos objetos desta carta. Tiago falou sobre a fonte e a sequência do pecado e da salvação. Depois ele falou sobre a fonte e as forças que envolvem a nossa santificação. O tema principal desta carta escrita pelo irmão de Jesus é santificação. A santificação junto com a fé que acompanha as obras foi a ênfase da sua vida e do seu ministério. Em cada um dos versículos em todos os capítulos, Tiago nos desafia a viver uma vida santa. Você tem de viver aquilo que acredita. O resto não passa de conversa religiosa e ninguém precisa de conversa religiosa. Estão lembrados? Falamos sobre isso na introdução do estudo desta carta. No final do capítulo 2, Tiago afirma que só a fé não basta. Você tem que validar a sua fé. Se suas obras não validarem a sua fé estará morta como um corpo sem espírito. A questão para Tiago é que não existe só fé. Poderíamos parafraseá-lo dizendo que só fé pode salvar, mas a fé que salva nunca está só. Na verdade, Tiago não está contradizendo outros textos do Novo Testamento que enfatizam a justificação só pela fé. As cartas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, por exemplo, enfatizam a justificação pela fé e mostram claramente o papel que as obras têm na salvação. Esse papel é o de validar a nossa fé, mas é a fé que nos salva. Já comentamos que Tiago escreveu esta carta muito antes de Paulo escrever suas epístolas. Por isso, Tiago não estava refutando a pregação de Paulo sobre a justificação pela fé. Você se lembra da história do Evangelho de Lucas, capítulo 7, que conta sobre um jantar que Jesus teve na casa de um fariseu? Aquele fariseu não se importou em lavar os pés de Jesus, o que naquela cultura era uma forma tradicional de dar as boas-vindas e mostrar hospitalidade ao convidado. Mas uma mulher que aparentemente tinha se convertido através do ministério de Jesus, viu que os pés de Jesus não tinham sido lavados. É possível que ela fosse uma prostituta e, apesar disso, ela caiu aos pés de Jesus, os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Enquanto isso acontecia, o fariseu ficou ali parado, olhando e pensando se Jesus permitiria aquilo se soubesse que tipo de mulher ela era. Mas Jesus usou a atitude da mulher para ilustrar a fé. Ele disse ao fariseu: 2 homens deviam ao certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? O fariseu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior, não? Você julgou bem, disse Jesus. Jesus quis que ele entendesse o que estava acontecendo ali. O fariseu achava que tinha poucos pecados e, portanto, a seu ver, seu débito era muito baixo. E o perdão que tinha recebido, na verdade, não significava muito para ele. E ele não dedicava tanto amor por Jesus por causa da maneira como via seu pecado. Mas aquela mulher tinha um débito muito grande e quando ela entendeu a dimensão do perdão que tinha recebido, viu que seu débito com Jesus era muito alto e por isso o amava tanto. Jesus concluiu dizendo: portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Jesus estava dizendo ao fariseu que ele tinha entendido tudo errado. O fariseu era o verdadeiro pecador ali. Aquela mulher era pecadora, mas salva pela graça e pela fé.
Isso fica evidente na demonstração do amor que tem por Jesus. E só para evitar que a mulher ficasse um pouco confusa pelo que ele tinha acabado de dizer quando ela estava indo embora, Jesus se voltou para ela e disse: "Sua fé a salvou. Vá em paz." Com isso, Jesus estava dizendo à mulher: não foi porque você lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Foi a sua fé que a salvou. Como você pode ver, a fé sozinha nos salva. Mas a fé que salva nunca está sozinha. A fé autêntica será sempre demonstrada e validada pelas obras que comprovam sua autenticidade. Uma vez ouvi a história de um homem que foi atirado. Ele levou um tiro quando os japoneses invadiram as ilhas Filipinas durante a Segunda Guerra. Ele era o diretor de uma pequena escola administrada por missionários. Quando as tropas japonesas chegaram na porta da escola, os alunos, junto com os professores, estavam no meio de um culto. Um oficial japonês colocou a arma no estômago daquele homem e ali, na frente de todo mundo, exigiu que ele retirasse as bandeiras americana e cristã e que pisasse e cuspisse nelas. O diretor estava tão assustado que não conseguia nem falar. Ele apenas fez que não, com a cabeça. O oficial japonês repetiu a ordem, e como o homem se recusou outra vez, atirou nele, no estômago. Miraculosamente aquele homem sobreviveu, mas viveu num campo de concentração até o final da guerra. Depois que a guerra acabou, esse homem foi entrevistado. Perguntaram a ele o que passou por sua cabeça quando o oficial japonês o ameaçou com a arma e exigiu que ele pisasse e cuspisse nas bandeiras. O filipino respondeu: todo homem passa por um momento na vida em que tem que demonstrar pelas suas ações no que realmente ele acredita. Aquela foi a minha vez de fazer isso. Aquela foi a minha vez de mostrar no que eu acredito. Sabe, esta é a essência da mensagem da Epístola de Tiago. A diferença é que, segundo Tiago, o momento de demonstrar com nossas atitudes no que realmente cremos não acontece apenas uma vez na vida. Você tem a oportunidade de fazê-lo todos os dias. Você está constantemente demonstrando através das suas ações em que acredita. E se você não validar sua fé, então ela é morta. Tiago conclui o capítulo 2 com as seguintes palavras: assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. De acordo com Tiago, um corpo sem espírito, que em grego é a mesma palavra que respiração, está morto. Quando a respiração para, o corpo morre. Da mesma forma, quando não há obra, a sua fé é morta. Tiago deixou bem claro que não existe fé sem obras, porque não existe fé morta. Se sua fé é realmente fé, ela só pode estar viva. As obras são parte vital de uma fé viva, assim como a respiração é parte vital de um corpo vivo. Tiago falou sobre as fontes e as sequências do pecado e da salvação, e depois passou a falar sobre as fontes e as forças que envolvem a nossa santificação. A santificação é importante porque é a solução para o pecado que exigiu salvação. A santificação era um tema muito importante para Tiago, e ele escreveu sobre isso nos capítulos 3 e 4. Preste atenção nesse trecho do capítulo 4. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão não julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Esse trecho da carta de Tiago é repleto de aplicações para a nossa vida. Observe como ele nos fala, para nos submetermos a Deus.
Se você quiser entender a chave para a santificação, que é a solução para sequências e seduções sutis do pecado, submeta-se a Deus. A submissão a Deus é a sua defesa espiritual. A seguir, Tiago descreveu sua estratégia de defesa espiritual. Ele diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Tem um peso de papel feito de pedra que traz escrito de um lado assim, se você não está tão perto de Deus como deveria estar. E aí, quando viramos a pedra de cabeça para baixo, lemos a pergunta, quem foi que saiu do lugar? Deus não saiu do lugar. Você saiu. Se foi isso que aconteceu com você, então, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Com este ensinamento, Tiago está mais uma vez concordando com o ensino de seu irmão Jesus. Jesus ensinou uma parábola do filho pródigo que ilustra Deus e o amor dele através da figura do pai correndo ao encontro do filho. Enquanto o filho estava em outro país, o pai deixou que o filho experimentasse as terríveis consequências das suas escolhas pecaminosas. Mas depois que o filho tomou o primeiro passo em direção à casa de seu pai, o velho homem, correndo em direção ao jovem, o recebeu como filho. Essa história ilustra o amor de Deus. Era humilhante para aquele pai sair correndo daquele jeito, imaginem. Mas foi assim que Jesus ilustrou o amor de Deus por um pródigo, quando ele resolve voltar para o seu pai. Por isso o ensino de Tiago se assemelha ao ensino de Jesus. Aproximem-se de Deus. Neste capítulo, Tiago escreveu, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago, mais uma vez, concorda com a mensagem de Jesus. Isso acontece várias vezes em sua carta. Jesus falou, bem-aventurados os puros de coração. Quando Tiago escreveu, purifiquem o coração, ele estava falando a mesma coisa que Jesus disse quando falou que os puros de coração são bem-aventurados. A palavra grega usada por Tiago e por Jesus para puro e purificar significa cortar fora. O conceito é de literalmente cortar fora de nossos corações qualquer coisa que não deveria estar lá. No Salmo 86, versículo 11, o salmista orou assim, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel. É a mesma exortação que Tiago dá. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, ele diz. Em outras palavras, não sejam instáveis por causa de uma mente dividida. Purifiquem seus corações e tenham uma mente firme. Não sejam instáveis por causa de uma mente dividida. Purifiquem seus corações. No final do capítulo, lemos assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Como você sabe o que vai acontecer amanhã? Afinal de contas, do que consiste sua vida? Ela é como fumaça que, com o sopro, passa. Então, tudo que você diz deveria ser precedido de, se Deus quiser, estaremos vivos, e faremos isso ou aquilo. Não podemos ser orgulhosos e planejar nosso futuro com tanta confiança. Esse tipo de orgulho é errado. Tenho certeza que você concorda comigo. Deixe-me apenas lembrá-lo que quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago, Pedro e João eram muito pé no chão, muito práticos, vamos dizer. Você se lembra como foi o encontro de alguns apóstolos com Jesus relatado no primeiro capítulo do Evangelho de João? Eles eram discípulos de João Batista, que lhes dissera que deveriam seguir a Jesus. E eles fizeram exatamente isso. Jesus ia passando e eles o seguiram. Foi então que Jesus se virou e perguntou, o que vocês querem? Eles responderam com outra pergunta, Rabi, onde estás hospedado? Jesus respondeu, venham e verão. Lemos que eles foram, viram onde Jesus vivia. Aqueles homens eram muito práticos e preocupados como viver a vida. Eles estavam interessados na aplicação do ensinamento de Jesus. No capítulo 4 desta carta percebemos que Tiago desencorajou planos de longo prazo. Sabe, eu preciso admitir, tem que haver um equilíbrio. Uma vez eu tive que enfrentar um grupo inteiro de líderes e dizer para eles que aquele era o meu jeito de trabalhar, sem muitos planos estratégicos.
Era daquele jeito que eu trabalhava com Deus e Deus trabalhava comigo. No outro dia de manhã li um texto de Provérbios que dizia que o homem tolo não tem planos e ainda se gaba disso. Só então percebi que não ter uma estratégia ou um plano não é necessariamente uma virtude. Mas Tiago está dizendo que ninguém pode planejar o futuro com tanta precisão. Você não sabe se não será hoje que o Senhor vai levá-lo para casa? Como você se sentiria planejando coisas para daqui a 15 anos se o Senhor voltar amanhã, hein? Você não se sentiria ridículo com seu plano de 15 anos? Essa exortação de Tiago me faz lembrar que nós estamos nas mãos de Deus. Nosso tempo está nas mãos de Deus. Tudo que nos diz respeito está nas mãos de Deus. Devemos estar sempre conscientes de que, se Ele não nos der graça, saúde e vida no ano que vem, nós não faremos nada. No restante da carta, Tiago fala sobre o que chamamos de a sequência da solução de Deus. Tiago, assim como os outros apóstolos, aborda a questão da segunda vinda de Cristo, dizendo que ela era a solução final para todos os problemas da terra. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Os profetas do Velho Testamento e os autores do Novo Testamento todos enfatizaram a segunda vinda de Jesus Cristo, porque através de visão profética, viam que ele trará a consumação da história humana e consertará tudo o que está errado no mundo. Tiago tem exortações muito práticas em toda a carta. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Sempre que os profetas ou os autores do Novo Testamento mencionam a segunda vinda de Cristo, acrescentam uma aplicação prática. Afinal, que tipo de pessoa você deve ser diante da vinda de Jesus Cristo? Uma das exortações de Tiago é que você seja uma pessoa que não reclame dos outros. Minha mulher segue esse conselho. Ela não falaria mal nem de Adolf Hitler. Se você comentar alguma coisa sobre Adolf Hitler com ela, ela dirá, mas se não fosse por ele, hoje não teríamos a Volkswagen. Ela sempre busca uma coisa boa para falar da pessoa. Quando se converteu, ela fez um voto com Deus que se não pudesse falar bem de alguém, então não falaria nada sobre a pessoa. Sabe, acho que Tiago ia gostar de ter a minha mulher na sua congregação. Ela não fala mal de ninguém. No final de sua epístola, Tiago faz uma exortação referente à vida do corpo, à igreja. Ele exorta para que um membro do corpo ministre para outro membro do corpo. Esse tipo de vida do corpo é ensinado em várias passagens do Novo Testamento. Todos os dons do Espírito destinam-se à edificação e cuidado do corpo da igreja. Se Deus me deu um dom, foi para que eu pudesse abençoar e edificar outros irmãos. No final do capítulo 5, versículo 16, Tiago traz mais uma exortação muito prática. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Sabe, eu gosto muito deste versículo porque ele sugere que dois irmãos sejam sinceros um com o outro. Tiago não está dizendo para você procurar seu irmão e dizer, sabe, tenho observado que você tem cometido esse e esse pecado. Não é isso que Tiago está dizendo. Ele está falando para você confessar os seus pecados para o seu irmão, porque se você fizer isso, se estiver doente, seu irmão se sentirá no dever de orar por você. E se ele confessar os pecados dele para você, você se sentirá no dever de orar por ele. O resultado é que os dois receberão cura espiritual e suas orações serão tão honestas que terão um efeito maior. Por que então tentamos enganar uns aos outros quando estamos juntos? Você já reparou nisso? Quando encontramos outro crente, perguntamos, oi, como vai? Tudo bem? E ele responde, tudo às 1000 maravilhas, meu irmão.
Mais tarde você acaba descobrindo que aquela pessoa estava passando por um dos piores dias de sua vida, mas não queria que você soubesse. Tiago era muito prático e diz que haverá momentos em que alguém na sua comunidade espiritual vai lhe perguntar: está tudo bem com você? Se você confiar nela, sabendo que ela não vai espalhar para toda a igreja o que você contou, então você deve compartilhar com ela como você se sente e como estão as coisas com você. Essa pessoa se sentirá tocada a orar por você. Tenho feito isso e às vezes as pessoas ficam assustadas porque acham que pastores não passam por problemas, mas acabam orando por mim. E isso é o que vale. Tiago está nos exortando a tirarmos nossas máscaras. Não precisamos tentar parecer uma coisa que realmente não somos. No último capítulo, Tiago falou sobre cura e que ela deve acontecer enquanto o corpo de Cristo está reunido. Isso precisa ser dito nas igrejas em alto e bom som. Eu creio na cura pela fé. Creio que Deus cura. Mas preste bem atenção no que vou falar. Eu não acho que Deus cure sempre, mas creio que Ele sempre pode curar e que realmente cura. Em que circunstâncias Deus cura? A Bíblia não dá exemplos de ministros que tenham um ministério de cura tão poderoso que acabaram ficando famosos e ricos por causa dele. O que encontramos na Bíblia é o seguinte: entre vós, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A pessoa que está doente deve ter fé suficiente para chamar os presbíteros ou líderes da igreja, que também devem ter fé suficiente quando forem chamados. A orientação é para que, quando chegarem, coloquem as mãos sobre a pessoa doente e a unjam com óleo. De acordo com Tiago, não é o óleo que cura a pessoa, mas a oração da fé. É interessante observar que a palavra óleo é a mesma usada para óleo medicinal. Portanto, poderíamos dizer: apliquem os remédios e orem. Tiago continua dizendo que se a pessoa doente tiver cometido pecado, seus pecados devem ser confessados e ela deve crer que foi perdoada. Às vezes, a culpa de pecados não confessados é parte muito crítica da doença. Esta passagem de Tiago sobre cura é muito importante. Ela nos fala que o Cristo vivo e ressurreto quer que a cura aconteça dentro da igreja. É isso que o capítulo 5 de Tiago nos diz, que a cura é ordenada para acontecer no contexto da igreja local. Todos nós, líderes da igreja, devemos ter fé suficiente para praticar o ministério de cura, de acordo com a instrução clara de Tiago, para curar as ovelhas do grande pastor, que as confiou aos nossos cuidados. Existem muitos outros princípios muito práticos nesta carta de Tiago. Leia, estude-a e peça a Deus que ela seja aplicada na sua vida e na vida da sua igreja. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.